E aí pessoal, Leon aqui para uma aula. Eu postei no meu Instagram perguntando o que alguém queria. A primeira pessoa falou equação do primeiro grau, falou que ia salvar, então eu vou fazer. Eu pedi radiciação também, depois eu faço. Bora lá. Eu vou tentar, eu preparei uma aula aqui bem rapidamente para eu tentar mostrar tudo que eu acho que você precisa saber, né? Eu vou separar essa aula 1, né? Vai depender do tempo aqui. E eu vou resolver alguns exercícios e alguns problemas envolvendo a equação do primeiro grau. Então bora lá. Equação do primeiro grau. Primeira coisa, o que é uma equação do primeiro grau? Não sei. É uma coisa que tem uma expressão de um lado, expressão do outro e igualdade no meio. Basicamente é isso. Então para ser equação tem que ter isso, né? A gente tem o que a gente chama aqui, ó, de primeiro membro. Então isso aqui é o que a gente chama de primeiro membro, que está do lado esquerdo, e isso aqui é o que a gente chama de segundo membro. E uma coisa que a gente precisa ficar ligado, essas coisas são iguais, tá? Nada mais do que iguais. Aí você pode estar falando, tá, eu entendi. Mas é porque parece que as pessoas esquecem, por isso que fica complicado. Você fica tentando pensar que é sempre difícil, acaba que fica difícil. Então aqui a gente tem primeiro membro, x mais 1, segundo membro igual a 2, primeiro membro, x menos 2, segundo membro 5. E por aí vai, né? 3x mais 2, primeiro membro, segundo membro 0. E aqui meio de x. Gente, isso daqui, né, é a mesma coisa, meio, quando eu falo meio de x, é a mesma coisa que x sobre 2. Da mesma forma, se eu falar 2/3 de x, é a mesma coisa que 2x sobre 3, beleza? Porque às vezes confunde esse negócio aqui. O pessoal na faculdade gosta muito de escrever assim, ó. Eles não colocam x sobre 2, colocam meio de x. Tranquilo isso? E qual que é a pegada? A gente não tem nenhum monômio, você lembra? Monômio, né? Isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes não, porque eu poderia falar que isso é um monômio. Monômio, né? Então o maior grau de um monômio qualquer é 1, né? Se a gente for ver, ó, aqui o x está elevado a 1, aqui o x está elevado a 1, aqui o x está elevado a 1, x elevado a 1, y elevado a 1, né? Porque isso aqui é a equação do primeiro grau com uma incógnita. E aqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Não confunde, isso aqui não é uma equação do segundo grau, tá certo? Se tivesse um xy, por exemplo, você acha assim, ó, xy mais 5 igual a 7, por exemplo. Essa é do segundo grau. Aí você fala, pô, mas é do segundo grau, não é aquele ax2 mais bx mais c, blá blá blá. Não, essa daqui é uma equação do segundo grau, tá certo? Porque ela tem dois monômios do primeiro grau se multiplicando. Você lembra grau de polinômio? Você soma o grau dos monômios, né? No caso, quando eles estão multiplicando, e o grau do polinômio é o grau, é o maior grau que tiver de algum monômio. Beleza. Isso aqui não preocupa e nem com isso daqui, tá? Eu coloquei só para falar que isso também é uma equação do primeiro grau. Nesse caso aqui a gente vai ter provavelmente infinitas soluções. Continuando. Vamos falar o que é a raiz ou solução da equação, da equação, né? Aqui no caso, na nossa equação do primeiro grau. É o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Então, por exemplo, se eu virar para você e falar assim, olha, aqui eu vou trocar esse x por 7. Então eu vou fazer x igual a 7. O que vai acontecer? O gato subiu aqui na minha frente. Eu vou trocar. Então no lugar do x eu vou pôr 7 menos 2 igual a 5. Isso é uma pergunta, tá? É igual a 5. Então 7 menos 2 é 5, né? Então 5 é igual a 5? Ok. Então você tornou a igualdade verdadeira. Então quer dizer que esse valor de x, né, esse aqui, ó, o valor de x igual a 7, é uma raiz dessa equação, ou seja, é uma solução. Então vamos continuar. Vamos supor que eu resolvi chutar. Eu tirei daquele lugar que você sabe, né? Começa com B e termina com bunda. Vou colocar no lugar do x, eu vou colocar 6, sei lá. Sonhei com esse número. Então vai ficar 2 vezes 6, 3, né? 3 vezes 6, então substituir ali. Mais 2 é igual a 0. Então, se somente se, né? Ou seja, eu não vou colocar só certo, eu não vou confundir vocês. Então 12 mais 2 é igual a 0? Óbvio que não, né? Oh meu Deus, foi mal, gente, é o gato. Então você chega numa igualdade que é 14 igual a 0, né? Espera isso, 14 igual a 0. Isso é falso, né? Isso não é verdade, beleza? Então nesse caso, x igual a 6 não é a solução dessa equação. Então só estou mostrando o que é uma
que é uma solução, uma raiz de uma equação. Tranquilo? E como que a gente encontra essa raiz? Vamos deduzir. A gente não vai usar passo a passo nenhum, nada de passo dividindo, passo multiplicando, blá blá blá. A gente simplesmente vai pensar. Quieta, só. Não, cala a boca. Aqui, ó. Solange. Aqui, ó. Ô, Solange, vai lá brincar com a Dilson. Ali, vamos Ô, gente, pera aí. Isso vai sair porque eu não vou editar, não. Eu vou só fazer uma bolinha de papel e tacar no chão. Esses gatos da sossego. Olha lá. Vai lá. Nossa Senhora. Beleza. Aí não. Tá. Então vamos lá. Gente, pensa o seguinte. Isso é um número. Esquece que tem x aqui. Só pensa assim, ó. Isso é um número. Né? Que número que eu somo com 1 que dá 10? Isso. Então esse número tem que ser 9. Porque 9 mais 1... Nossa, agora então, 3x tem que ser 9. Né? Agora pensa, que número que eu multiplico por 3 que dá 9? Isso mesmo, x igual a 3. Pronto, você achou a resposta. Você resolveu a equação do primeiro grau. Né? Ah, eu quero conferir. Então vamos fazer assim, vamos trocar, né? Eu vou colocar no lugar desse x, eu vou pôr o que eu chamei de raiz e ver se bate, né? Então 3 vezes 3 mais 1 é igual a 9 mais 1, que é igual a 10. Beleza, deu certinho. Então x igual a 3 é a raiz dessa equação. Agora vamos lá. De novo, um próximo aqui. Deixa eu até arredar isso daqui para baixo. Eita. Pera aí, gente. Tá, vamos lá. Que número, esse número todo, tá? Não é o x, eu tô falando isso aqui. Que número que eu tiro 1 e dá 9? Isso. É o 10, né? Então isso aqui tem que ser 10, né? Porque 10 menos 1 é 9. Só isso. Né? Então eu vou passar aqui para baixo. Deixa eu fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Isso. Tá, então você sabe que 1/3 de x... Eita. 1/3 de x tem que ser 9. Né? Que número que eu divido por 3? Eu vou ter que colocar assim. Que número que eu divido por 3 e dá 9? Isso mesmo. 27. Beleza, gente? É isso. Então essa é a raiz. Depois você confere. Dá pra fazer aqui, né? 27 dividido por 3 é... Opa, foi mal, gente. De novo, eu não vou editar. Eu fiquei com o 9 na cabeça. Aqui é 10, né? Então, x sobre 3. Bom que você já aprendeu outro aí. É igual a 10. Que número que eu divido por 3 dá 10? 30. X é 30. Só isso. Beleza? Na hora de conferir eu vi. Então 30 dividido por 3, 10. Menos 1, 9. Pronto, é isso. Pronto, resolveu a equação do primeiro grau. Então, bora lá. Esse aqui é bem legal. Vamos pensar o seguinte. Quando eu divido um número, esse aqui é o número que está na minha cabeça. O meu número, eu simplesmente reescrevi ele como 3x mais 1. Então esse é um número que quando eu divido por 7, o resultado é 1. Gente, isso só acontece quando dois números são iguais. Né? Por exemplo, 5 dividido por 5, 1. Se o número for diferente, se você dividir um A por um B, e aí o A for diferente do B, o resultado vai ser diferente de 1. Né? Então assim, se deu igual é porque eles são iguais. Então isso significa o quê? Que 3x mais 1 é igual a 7. Beleza isso? Então que número que eu somo 1 e dá 7? Isso, é o 6. Então esse número tem que ser 6. Então a gente tem que 3x igual a 6. Que número que eu multiplico 3 que dá 6? Isso, é o 2. X igual a 2. Combinado? Isso aí. Então se você trocar aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Dividido por 7, 1. Pronto. Então, x igual a 2 é a raiz dessa equação. Continuemos.
Agora, operando os dois membros. Eu vou cortar e trago no próximo vídeo, beleza? Que essa parte aqui começa a ficar mais interessante.